Olá, boa noite. Boa noite. Os médicos afirmam que o presidente Lula se recupera bem da cirurgia de emergência para drenar um hematoma na cabeça. Sem lesão cerebral e sem sequelas. Os preços dos alimentos sobem, empurrados pelo dólar e por fenômenos climáticos. A Polícia Federal investiga fraudes em licitações e desvio de dinheiro de emendas parlamentares. Para escapar do flagrante, um vereador jogou uma mala de dinheiro pela janela. Uma bala perdida mata uma médica dentro do Hospital da Marinha, no Rio. Israel bombardeia alvos militares em território sírio. E os rebeldes que derrubaram Bashar al-Assad escolhem o primeiro-ministro do novo governo. Morre aos 99 anos o escritor Dalton Trevisan. O Jornal Nacional está começando. A maioria dos brasileiros foi surpreendida hoje de manhã com a notícia de que o presidente Lula estava internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Era tarde da noite de segunda-feira, quando uma dor de cabeça persistente deu início a uma investigação médica que culminou com uma cirurgia de emergência durante a madrugada para remover um sangramento na cabeça. A equipe médica informou que ele se recupera bem, está lúcido e sem sequelas. Desde o dia 19 de outubro, quando o presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a cabeça, os médicos tinham pedido que ele avisasse imediatamente em caso de mal-estar. Segundo assessores e ministros, Lula vinha se queixando de dores de cabeça há dias, mas sem avisar os médicos. Ontem, mesmo com dor, Lula cumpriu a agenda normalmente. O primeiro compromisso foi uma reunião ministerial no Palácio do Planalto às 9 da manhã. Em seguida, o presidente foi almoçar no Palácio da Alvorada e voltou ao Planalto com as mesmas dores da manhã. Às 2h30 da tarde, o cardiologista Roberto Calil Filho, médico pessoal de Lula, soube que ele não se sentia bem. Além da dor de cabeça, apresentava sintomas gripais. Mesmo com dores, às 13h25, Lula se reuniu novamente com ministros e autoridades. Às 5h da tarde, recebeu os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e líderes do governo para falar sobre o pagamento de emendas parlamentares e a votação do pacote fiscal no Congresso. Às 7h30 da noite, por recomendação médica, o presidente foi ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para uma avaliação. Uma tomografia e depois uma ressonância magnética revelaram um sangramento intracraniano nesta região, chamada de frontoparietal. Ao analisar os exames, a equipe médica recomendou que Lula fosse operado com urgência. O presidente veio no avião da FAB, aqui para São Paulo. Chegou ao hospital 15h para 1 da manhã, de ambulância, e conversando normalmente. A cirurgia para drenar o sangramento começou imediatamente e durou cerca de 2 horas. Às 13h20 da manhã, o Hospital Sírio-Libanês divulgou uma nota informando que Lula tinha sido operado, que a cirurgia transcorreu sem intercorrências e que, no momento, o presidente encontrava-se bem sob monitoração em leito de UTI. Perto de 8 da manhã de hoje, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, postou um vídeo explicando o que aconteceu. O presidente ontem estava um pouco indisposto durante o dia. No final da tarde estava com dor de cabeça e, em contato com os médicos, decidiu então realizar uma bateria de exames no final da tarde no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Realizado esses exames, foi constatada a necessidade desse procedimento cirúrgico e os médicos optaram, então, em realizar esse procedimento em São Paulo, a equipe coordenada pelo Dr. Calil. O procedimento ocorreu de forma absolutamente normal, dentro do planejado. O presidente encontra-se internado, vai permanecer internado por mais alguns dias, mas está absolutamente estável, sob controle. Segundo os médicos, a hemorragia detectada agora é consequência do acidente de outubro. Na época, o presidente levou 5 pontos na nuca e apresentou um sangramento intracraniano que foi absorvido pelo próprio corpo. Desde então, Lula fazia exames de rotina para acompanhar a evolução do hematoma. Os médicos explicaram que, durante o processo de cicatrização de um trauma na cabeça, hemorragias são comuns,
mesmo depois de meses. É uma luta entre a cicatrização e esse inchaço. Às vezes a cicatrização ganha e o paciente tem o hematoma, absorve e ele não tem mais nada. E às vezes não, isso vai acontecendo, sangra um pouquinho, melhora, sangra um pouco mais e às vezes tem um sangramento mais abrupto. Quando tem um sangramento mais abrupto, ele expande rápido, aí o cérebro não se adapta, aí aparece o sintoma. É o que aconteceu. Os médicos disseram que o sangue coagulado se acumulou dentro de uma cápsula de 3 centímetros entre o osso e uma das membranas que formam as meninges, a camada dura mater. Para retirar o sangue desse ponto, os cirurgiões realizaram um procedimento chamado de trepanação. No caso de Lula, foram 2 perfurações de 1,5 centímetro cada. Primeiro, os médicos lavaram a área com soro. Depois, colocaram um dreno para remover o líquido acumulado, que pressionava o crânio e provocava as dores. Lula deve ficar com o dreno por 48 horas. As 2 perfurações geralmente cicatrizam por conta própria, sem a necessidade de uma nova cirurgia. Os médicos disseram que o presidente conversa e se alimenta normalmente e que não terá sequelas. O hematoma está entre o crânio, entre o osso e o cérebro. Ele não tem machucado no cérebro. A prontidão no procedimento, quer dizer, a gente fez o procedimento para que esse hematoma não comprima o cérebro. Então ele fica sem sequela, o cérebro está livre de qualquer compressão ou lesão. Eu acompanhei o presidente desde a saída do palácio, fizemos os exames no Hospital Sírio de Brasília, decidimos em conjunto transferir para o Sírio de São Paulo. Durante todo o percurso, tanto de ambulância quanto no percurso aéreo, o presidente esteve lúcido, orientado, conversando, da mesma forma como se encontra agora, lúcido, orientado, conversando e comigo. Roberto Calil Filho disse que o presidente ainda não pode receber visitas e que deve receber alta na semana que vem. Não tem visitantes. A primeira-dama acompanhou desde Brasília até aqui. É a única acompanhante. E o tempo de internação, se tudo correr bem, como está correndo, né, ele deve retornar a Brasília no começo da semana. Próxima semana. Tudo depende dessa evolução. Então, esse é um dia mais, um dia menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem. Mesmo com a internação, o presidente Lula permanece no exercício do cargo. Enquanto estiver no hospital, o vice-presidente Geraldo Alckmin deve assumir alguns compromissos públicos da agenda dele. A inflação oficial de novembro foi 0,39%. Passagens aéreas e carnes pesaram nesse resultado. Em 12 meses, o IPCA acumula 4,87%, acima do teto da meta de inflação, que é de 4,5%. Os problemas climáticos e a disparada do dólar foram os principais responsáveis pela alta dos preços dos alimentos. Tem o índice oficial e tem a inflação de cada um. Depende do tamanho do prato. A advogada tem pouco apetite no horário comercial. Almoça leve e não esconde como tem ficado satisfeita com isso. Às vezes eu saio com algum colega do trabalho que come um pouquinho mais, aí a gente sabe que aquele valor do vale-refeição acaba excedendo, né? Não é o suficiente. A consultora de viagens é turista no restaurante. É um luxo que você pode se dar de vez em quando, né? Eu acabo optando por fazer a compra da marmita, né, no trabalho. Tem uma pessoa já que já está acostumada a fazer. Enquanto isso, o dono do negócio trabalha espremido na cozinha. A gente tem negociado quantidade com fornecedor, tem trocado de fornecedores o tempo inteiro, né, buscando alternativa, né, para reduzir nosso custo, para não passar tanto para o nosso cliente final, né? Mas é a atendente Bruna quem não mede as palavras para falar do preço da comida. Café, óleo, arroz. Teve um preço absurdo nos últimos tempos. De um mês para cá, você vai no mercado, uma compra que você fazia num mês, quando você chega no outro mês, está o dobro. A conta da alta dos alimentos sai mais cara para algumas famílias. Quem explica é o Alexandre Chaia,
professor de economia do INSPER. Todo mundo consome igual, todo mundo consome alimento para sobreviver. Só que a variação desse peso numa cesta, onde só 5%, 10% da minha renda eu gasto com alimento, ela tem um impacto menor para mim do que uma pessoa que gasta 30%, 40% em alimentação. Ela vai ter um impacto maior. Quando você tem uma cesta de bens mais de classes menores, com menos capacidade financeira, os alimentos acabam pesando mais. O aumento da comida descolou do índice geral de inflação nos últimos meses. Enquanto o IPCA em um ano foi de 4,87%, o avanço dos preços de alimentos e bebidas supera os 7%. A refeição pesou no Brasil, efeito de uma série de eventos climáticos. O ano começou com chuva no Rio Grande do Sul. Depois vieram a seca e as queimadas no segundo semestre. Isso levou a uma alta nos preços dos produtos in natura e com a disparada da moeda americana como acompanhamento. Como o Brasil é um grande exportador mundial, os produtos são cotados em dólar. O insumo, sem dúvida, é igual. O preço de uma proteína animal ou de um saco de soja ou de trigo, ele é igual em qualquer lugar do mundo, porque ele é um preço dolarizado. Em bom português, o café e a conta, por favor. É um absurdo, né? O produto é nosso, é bem difícil, acaba mesmo que não tem pra onde correr. O relator da regulamentação da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga, apresentou o parecer dele na Comissão de Constituição e Justiça. Por volta das 10 da noite de ontem, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, do União Brasil, convocou uma sessão extraordinária para esta terça-feira. Foi um acerto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. O cancelamento da sessão de ontem, pelo presidente em exercício da CCJ, Marcos Rogério, do PL, por falta de quórum, colocou em risco os planos do governo de aprovar o projeto antes do recesso, que começa no dia 20 de dezembro. Além da CCJ, o projeto ainda precisa passar no plenário do Senado e voltar para nova votação na Câmara. Hoje, Alcolumbre chegou cedo ao lado de Marcos Rogério para receber o relator da reforma tributária, Eduardo Braga, do MDB. Braga manteve as principais regras aprovadas em julho pelos deputados, como a lista dos produtos da nova cesta básica e alíquotas menores para medicamentos e itens de higiene pessoal. O relator no Senado também propôs mudanças. Alterou a lista de produtos que sofrerão a cobrança do imposto seletivo, chamado de imposto do pecado. Incluiu armas e munições na lista. O governo federal quer começar a fase de testes de cobrança dos novos impostos em 2026, mas apenas uma simulação, sem descontar o imposto do contribuinte. Seria uma forma de organizar o sistema que entra em vigor definitivamente em 2033 e se preparar para que a soma da alíquota não ultrapasse 26,5%, uma exigência da reforma. Nós estamos aprovando e iremos aprovar na votação futura da CCJ e do plenário uma nova tecnologia, uma nova metodologia, porque o IVA dual e o CBS, como proposto, implementa ferramentas tecnológicas que são únicas no mundo e que terão a estrutura da espinha dorsal da reforma, e o sucesso da reforma dependerá e muito da eficiência desses sistemas e dos acertos e consertos que estes sistemas passarão durante os períodos de teste. Depois da leitura, a sessão foi encerrada por um pedido de vista coletivo. Os senadores agora terão 24 horas para analisar com mais tranquilidade o relatório da reforma tributária e apresentar emendas. A votação do texto está prevista para amanhã de manhã, aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A Polícia Federal prendeu hoje 15 suspeitos de desviar recursos de emendas parlamentares e fraudar licitações em diversos estados. Os policiais fizeram buscas na sede do DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, em Salvador. Também foram a um edifício comercial e a vários endereços residenciais.
A operação ocorreu em mais 6 cidades do interior da Bahia, em Palmas, Goiânia e em São Paulo. A PF prendeu 15 investigados, 13 deles na Bahia. Entre os presos estão o empresário do setor de limpeza urbana, José Marcos Moura, conhecido na Bahia como Rei do Lixo. Lucas Maciel Lobão Vieira, ex-coordenador do DENOX na Bahia. Flávio Henrique de Lacerda Pimenta, servidor da Secretaria de Educação de Salvador. Na casa dele, a polícia apreendeu R$700 mil. E os irmãos Alex e Fábio Rezende Parente, que são empresários. Segundo as investigações, os 5 fazem parte da quadrilha que movimentou R$1 bilhão e 400 milhões de 2020 para cá. Deste total, 800 milhões em contratos assinados este ano. Ainda segundo a PF, eles desviavam recursos de emendas parlamentares destinadas a prefeituras e ao DENOX. Faziam isso emitindo contratos fraudulentos de obras superfaturadas ou que nem chegaram a ser realizadas. E lavavam o dinheiro desviado usando empresas de fachada. O delegado da PF explica como o grupo agia depois que o governo federal liberava as emendas parlamentares. Estes processos licitatórios, consequentemente, geravam contratos fraudulentos e superfaturados, que posteriormente tínhamos obras feitas de forma insatisfatória e muitas vezes não realizadas. No município de Campo Formoso, interior da Bahia, o vereador eleito em outubro, Francisco Nascimento, jogou uma sacola pela janela com R$220 mil em dinheiro quando a Polícia Federal chegou. Francisco Nascimento está preso. Isso que a gente está vendo aqui, é só uma parte dos bens apreendidos pela Polícia Federal com integrantes da organização criminosa na operação de hoje. São 18 carros de luxo, modelos caros, que estavam em poder de alguns suspeitos que foram presos, a maioria aqui em Salvador. Vários deles foram registrados em nomes de parentes. Os agentes apreenderam ainda 3 barcos, 3 aviões, joias, relógios e 8 imóveis. A Prefeitura de Salvador declarou que não é alvo da investigação e que demitiu o servidor preso na operação. O advogado de Lucas Lobão e de Fábio e Alex Parente declarou que não teve acesso aos autos e que vai explicar todos os fatos no processo. Nós não conseguimos contato com as defesas dos demais citados. O governo federal editou uma portaria com detalhamento das regras para destravar o pagamento das emendas parlamentares. O documento segue as condições impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Foi uma terça-feira de muitas reuniões nos bastidores. 29 bilhões de reais destinados para emendas estão parados no Caixa do Tesouro. Correndo contra o tempo, o governo formou uma frente de trabalho para viabilizar a liberação dos recursos, depois da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que impôs condicionantes mais rigorosas de transparência e rastreabilidade no pagamento das emendas. O líder do PL, deputado Altineu Cortes, disse que a liberação das emendas é uma obrigação do governo com o Congresso. Espero que aconteça, porque isso é respeitar o Congresso Nacional. Os deputados têm responsabilidade com as suas bases. Isso tudo foi combinado no início do ano e, infelizmente, isso não anda acontecendo. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT, afirmou que espera que o esforço do governo destrave a pauta, especialmente a votação do pacote de corte de gastos. Eu estou confiante que nós podemos aprovar as matérias, fazendo as correções, fazendo ajustes, fazendo mudanças, porque sempre foi assim para as matérias quando tramitam aqui na Câmara. Portanto, eu sinto que há uma disposição das bancadas de discutir o tema. No fim do dia, o governo editou uma portaria para orientar a liberação das emendas, seguindo as novas regras previstas pelo Supremo Tribunal Federal. A portaria estabelece que as transferências especiais, conhecidas como emendas PIX, empenhadas este ano, poderão ser pagas agora, mesmo que o plano de trabalho ainda não tenha sido aprovado. Aqui na Câmara, a expectativa dos parlamentares agora é saber quanto vai ser de fato liberado pelo governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, ainda avalia o alcance da portaria. Quanto às votações, ele sinalizou que pretende escolher os relatores do pacote fiscal ainda hoje e convocou sessões de votação até sexta-feira, o que não é usual. Nós temos tempo para construir consensos e acordos agora. São temas, mais uma vez, de muita discussão, não é? De contas. Pode ser que
o Congresso decida por uma outra vertente, escolha um outro caminho para diminuir mais o crescimento da despesa ou cortar de vez a despesa. O Senado aprovou hoje um projeto que regulamenta o uso da inteligência artificial no Brasil. O texto estabelece regras a serem cumpridas pelas empresas. Por exemplo, como usar essa tecnologia para identificar pessoas, recrutar pessoal, selecionar estudantes, controlar o trânsito. O projeto também prevê a criação de um sistema para fiscalizar o cumprimento dessas regras e ainda precisa ser aprovado também pela Câmara dos Deputados. A seguir, uma bala perdida mata uma médica dentro do Hospital da Marinha, no Rio. Israel bombardeia alvos militares na Síria. O Conselho Nacional de Justiça determinou que os cartórios anotem a responsabilidade do Estado nos registros de pessoas mortas pelo regime militar instalado pelo golpe de 1964 ou desaparecidas naquela ditadura. Os documentos terão que ser fornecidos de graça para as famílias das mais de 400 pessoas reconhecidas no relatório da Comissão Nacional da Verdade. O Tribunal de Justiça do Rio concedeu liberdade aos sócios do laboratório envolvido na contaminação de 6 pacientes por HIV após transplantes de órgãos. A 6ª Câmara Criminal concedeu habeas corpus a Matheus Vieira, Walter Vieira, Ivanilson Fernandes dos Santos e Jaqueline Iris Bacelar de Assis. Uma investigação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio descobriu que o roubo de cargas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, estava sendo comandado por um condenado que cumpre pena num presídio de segurança máxima. Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. É neste território de segurança máxima que Luiz Fernando da Costa, ou Fernandinho Beiramar, um dos bandidos mais perigosos do país, cumpre pena de 309 anos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, homicídios, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. E é de lá também que, segundo a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio, que Beiramar mandava ordens para os comparsas do Comando Vermelho, que atuam em comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Parentes do traficante Fernandinho Beiramar são suspeitos de levar e repassar informações. As visitas a Beiramar agora foram suspensas. As investigações começaram 2 anos atrás, quando ladrões de veículos e de cargas foram presos e confessaram que metade de tudo que era roubado precisava ser entregue à quadrilha de Fernandinho Beiramar. Assim, o grupo criminoso conseguia abastecer o caixa do tráfico e financiar a compra de armas. Os bandidos agiam em rodovias e vias expressas que cortam o município de Duque de Caxias. Faziam o motorista do caminhão refém, que era obrigado a levar a carga para dentro das comunidades dominadas pelo bando. O GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, denunciou Beiramar e mais 27 pessoas por associação para o tráfico. Essa foi mais uma fase da Operação Torniquete contra o roubo de cargas. Ontem, policiais prenderam 13 pessoas, apreenderam 6 fuzis e recuperaram 68 veículos no Complexo da Maré. 3 pessoas morreram, entre elas uma mulher de 30 anos. Hoje, agentes fizeram buscas na cela de Beiramar, em Catanduvas, e não encontraram nada. No Rio, eles estiveram em 6 presídios e apreenderam 6 celulares. Um tiro na cabeça matou uma médica dentro do Hospital da Marinha, no Rio de Janeiro. Poucos metros separam a Escola de Saúde da Marinha do local onde acontecia uma operação policial no Complexo do Lins, na zona norte do Rio, hoje cedo. Moradores contaram que o tiroteio foi intenso até às 10 da manhã. Eu estava em casa e me abaixei dentro do banheiro, corri para dentro do banheiro. No mesmo horário, a capitão de mar e guerra, a médica Gisele Mendes de Souza Melo, participava de uma cerimônia no auditório da escola que fica neste prédio e faz parte do Hospital Naval Marcílio Dias. A médica foi atingida por um tiro na cabeça quando estava dentro do auditório. O local do evento fica nos fundos desse prédio, de frente para o Morro do Gambá, um dos pontos onde policiais e bandidos se enfrentavam. Ainda não se sabe de onde partiu a bala. Gisele foi socorrida, levada para o centro cirúrgico, passou por uma cirurgia extensa e morreu às 4h30 da tarde.
Gisele Mendes, de 55 anos, era médica geriatra e superintendente de saúde do Hospital Naval Marcílio Dias. Também já foi diretora do Hospital Naval de Brasília. A janela próxima ao auditório tem uma marca de bala. Em nota, a Polícia Militar informou que fazia uma operação quando os policiais foram atacados por criminosos. A investigação está sendo feita pela Marinha. Durante a tarde, 3 caminhões com fuzileiros navais passaram pelo hospital. A Marinha do Brasil disse que se solidariza com familiares e amigos e que está prestando todo o apoio nesse momento de grande dor e tristeza. A polícia de São Paulo prendeu um segundo suspeito de envolvimento no assassinato do delator do PCC, Vinícius Kritzbar. Segundo as investigações, Matheus Augusto de Castro Mota transferiu R$5 mil para um olheiro e circulou de carro pelas imediações do aeroporto em Guarulhos no dia do crime. Nos Estados Unidos, a justiça negou fiança para o homem que matou o principal executivo de uma empresa de planos de saúde. O assassino foi preso ontem, na Pensilvânia, e hoje compareceu a uma nova audiência. A promotoria o acusou de porte ilegal de arma e de documentos falsos. Promotores de Manhattan pediram a transferência dele para Nova York para que responda pelo crime de homicídio. Como a defesa contestou esse pedido, o acusado vai ficar preso na Pensilvânia até a decisão do juiz. O primeiro-ministro de Israel prestou depoimento hoje pela primeira vez no julgamento por corrupção, fraude e quebra de confiança. Ele depôs numa sala subterrânea que também funciona como abrigo antiaéreo. Netanyahu classificou as acusações contra ele de um oceano de absurdos, com o objetivo de prejudicá-lo politicamente. O grupo que assumiu o poder na capital da Síria começou a tomar as primeiras medidas para formar um novo governo. Mohamed al-Bashir é o homem escolhido pelos rebeldes para chefiar o governo de transição. Ele deve permanecer no cargo como primeiro-ministro interino da Síria até março do ano que vem, enquanto o grupo discute um sistema constitucional. Bashir é um nome de confiança do HTS, o Hayat Tahrir al-Sham, grupo armado que tomou o controle da capital Damasco. Ele já governou regiões no noroeste do território sírio que estavam ocupadas por grupos de oposição a Bashar al-Assad. Os rebeldes prometeram responsabilizar as autoridades que nos últimos anos cometeram crimes de guerra. Combatentes encontraram cerca de 40 corpos com sinais de tortura numa prisão de Damasco e os levaram para um necrotério onde dezenas de pessoas tentavam identificar parentes e amigos. Israel tenta eliminar as possíveis ameaças que podem surgir no país vizinho. O governo israelense confirmou que bombardeou a marinha síria na noite passada. O ministro da Defesa, Israel Katz, disse que os militares estão criando uma zona de defesa no sul do território sírio. Com a mudança de governo na Síria, muitos países aqui da Europa, como o Reino Unido e a Alemanha, se apressaram em suspender a análise de pedidos de refúgio. Seria uma forma de frear a entrada de mais imigrantes sírios. Mas o enviado especial da ONU, Geir Pedersen, pediu cautela. Disse que a situação na Síria ainda é fluida, o país tem pouca infraestrutura e pediu que os governos não acelerem o processo de repatriação. Segundo a ONU, estes são os países que mais receberam refugiados sírios durante o regime sangrento de Assad. Turquia, Líbano e Alemanha estão nas primeiras posições. Milhares desses refugiados não querem esperar e já começaram o caminho de volta, depois que o presidente da Turquia liberou o fluxo por um dos portões de fronteira. Esse homem colocou o que tinha nas malas para retornar ao país. Alaa Jabir conta que ficou 3 anos longe da Síria e não foi nada fácil. Deu a esposa e 3 filhos no ano passado, aquele terremoto que atingiu a Turquia. E agora, ao lado da única filha ainda viva, ele chora de que haja algo melhor do outro. Alto, 3 dias depois da queda de Assad, o que se vê parece um dia normal na capital Damasco. Rebeldes agora ocupam o palácio e guardam os últimos vestígios do regime. Rebeldes agora ocupam o palácio presidencial e guardam os últimos vestígios do regime de Assad. Quadros rasgados e uma tapeçaria
com o rosto do ditador. O governo de Taiwan acusou a China de fazer o maior treinamento naval ao redor da ilha em quase 30 anos. 90 embarcações participaram da operação. As autoridades veem as manobras como uma reação da China à viagem da presidente taiwanesa para Ilhas Americanas na semana passada. O governo chinês não se manifestou sobre os exercícios militares. A seguir, a morte do escritor Dalton Trevisan. De Bernardo Belo do outro. Eu me tornei o bode expiatório do Rogério. Agora hoje eu sou o problema dele? Sou. Por isso aqui que a gente está fazendo. O penúltimo episódio. O Botafogo fez hoje o único treino em Doha antes da estreia no Intercontinental de Clubes. E aquela corridinha com freio de mão puxado já. O Bastos ainda sente um incômodo na. O zagueiro está quase bom, mas não com 25 jogadores do Botafogo aqui no Catar. Quem está confirmadíssimo é o Savarino, um dos principais jogadores desse momento glorioso do time. Ele fez gol nas 3 últimas partidas do Brasileirão, contra o Palmeiras, contra o Inter e contra o São Paulo. Venezuelano como o grande nome do Pachuca, o quase sempre amigo Solomon Rondon. O atacante diz que, lamentavelmente, amanhã eles não serão amigos. O Rondon espera que o Savarino não tenha um dia bom. O adversário de estreia do Botafogo ganhou o direito de disputar o Intercontinental de Clubes da FIFA por causa de um título conquistado em junho desse ano. De lá para cá, o Pachuca entrou em crise e terminou a primeira parte do Campeonato Mexicano na antepenúltima posição. Por isso, não disputa uma partida oficial desde o dia 10 de novembro. Eu não caio nessa conversa porque há um tempo atrás também falava do Botafogo que não estava num momento bom por ter 3 empates e depois disso o Botafogo voltou a vencer e foi campeão brasileiro. Que não viene em caso recordar. O técnico do Pachuca, Guilherme Almada, disse que não vale a pena recordar o que fez o time jogar tão mal a última competição. Mas, pelo menos, para a disputa do Intercontinental de Clubes, eles tiveram tempo para se preparar. Nesse período em que a equipe mexicana apenas treinava, o Botafogo jogou 6 partidas. Ganhou 2 títulos. Eu acho que o Pachuca chegou por méritos, tem suas qualidades e nós vamos ter um jogo muito difícil. Mas como eu frisei antes, eu acho mais importante é colocar em prática a nossa atitude, a nossa postura dentro de campo e dar o nosso melhor para vencer o jogo. A Globo vai transmitir Botafogo e Pachuca pelo Intercontinental de Clubes amanhã, a partir de 1h30 da tarde, hora de Brasília. Vamos ver agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Oi, Eliana, boa noite para você. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você. Amanhã, a protagonista dos temporais vai ser uma nova frente fria que se formou hoje, a partir de uma área de baixa pressão atmosférica. As fortes instabilidades que ainda estão no Rio de Janeiro vão avançar pelo sudeste. Há previsão de muita chuva, com risco de alagamento, deslizamento, vento e raio do estado do Rio a Belo Horizonte e em todo o Espírito Santo. Em Vitória, BH e na cidade do Rio, fica abafado e há possibilidade de chover a qualquer hora, com os maiores volumes previstos nas capitais Capixaba e Mineira. No Rio, chove menos, mas como são esperadas pancadas fortes ao longo dessa noite e na madrugada, o Instituto Estadual do Ambiente emitiu esse aviso. Ele classifica os possíveis impactos como muito altos e altos nas partes em vermelho e laranja no mapa. Elas incluem a região metropolitana, a Baixada, a Serra, a região dos Lagos e o Noroeste Fluminense. No centro-oeste e no norte do país também pode chover forte em Brasília e Manaus, com máximas de 30 graus. No Nordeste, pancadas de chuva isoladas no Maranhão e no Piauí. Chove mais fraco do Rio Grande do Norte a Alagoas. O sol brilha forte do Ceará à Bahia e também no norte de Minas. Em quase todo o sul, tempo firme, inclusive em Porto Alegre. Salvador, Aracaju e Fortaleza ficam ensolaradas também. As temperaturas variam de 27 a 32 graus. Esquenta bem mais em Cuiabá e Teresina, com 35 e 36. Os termômetros sobem menos em Curitiba, Florianópolis e São Paulo, com 23, 24 e 25 graus. A chuva diminui nessas 3 cidades. Vamos ver agora como ficam os próximos dias até domingo, quando termina a primeira quinzena do mês.
Dias chuvosos na maioria das regiões, exceto no interior nordestino. Justamente por isso, os termômetros sobem muito no sertão. Bastante calor também no sul da Amazônia e no Pantanal. Já nessa faixa mais clara, em tons de amarelo e verde, o tempo fica mais ameno. É o caso de Floripa, Curitiba e São Paulo, que terão mais dias com temperatura abaixo da média até o fim da semana. Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. A Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente divulgou um panorama sobre a produção de lixo no Brasil. Uma das conclusões é que a geração de resíduos por habitante aumentou em um ano. 80 milhões de toneladas. Essa quantidade, difícil de imaginar, é o total de lixo produzido no Brasil em 2023. O que dá, em média, 382 quilos de resíduos descartados por pessoa no país durante o ano. Número um pouco maior do que o de 2022. A região sudeste é a maior geradora de resíduos do país e também tem a maior produção por habitante. O sul tem a menor. Os números constam do Panorama dos Resíduos Sólidos, levantamento feito todo ano pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. Apesar de ter aumentado, a reciclagem ainda tem uma participação pequena nessa destinação, 8% do total dos resíduos. A maior parte chega até a reciclagem pelas mãos de catadores informais. Só 1/3 do que se recicla no Brasil vem dos serviços oficiais de coleta seletiva. Nós estamos saindo de 3,5% para 8%. Né? É um grande avanço. Isso se deve a quê? Ao aumento da coleta seletiva, ao primeiro balanço de massa que a gente faz dos catadores informais e as cooperativas de catadores. Nós demos um crescimento muito grande, mas é muito pouco ainda. Aqui os outros países, até nosso vizinho Chile e tudo, eles já têm 14%, 15% de reciclagem, fora outros que têm 25%, 30%. Tirando o que vai para reciclagem, compostagem, queima ou o que é jogado em terrenos e na rua irregularmente, são 69 milhões e 300 mil toneladas. Pouco mais da metade vai para aterros sanitários, que são áreas ambientalmente preparadas para receber e tratar o lixo. E o destino de 41% dos resíduos são os lixões. Montanhas de rejeitos a céu aberto que, por lei, deveriam estar totalmente extintas até agosto desse ano. Mas ainda fazem parte do cenário urbano de 3 em cada 10 municípios, segundo o IBGE. Somos o quinto aí no mundo em geração de resíduo. A diferença nossa para os países desenvolvidos é que 40% desse nosso resíduo vai para lixão. Aí nós estamos na época medieval. Os resíduos que não chegam a aterros sanitários, que não têm uma destinação correta, além de poluir os rios, contaminar o lençol freático, afetar a saúde das pessoas, também são um desperdício de oportunidade. O que polui e contamina poderia ser muito bem aproveitado. E esse é um exemplo. Aqui funciona uma unidade de geração de energia elétrica. E o que move esses motores é o gás metano, liberado a partir de resíduos orgânicos. O chamado Ecopark é uma iniciativa da Companhia de Limpeza Urbana do Rio. A energia gerada abastece a própria usina que produz adubo. E em todo o país há um potencial imenso, ainda jogado fora. Essa unidade demonstra isso, que a gente pode criar um sistema de economia circular, onde a gente produz, onde a gente consome, onde a gente gera o resíduo, reaproveita o resíduo, reinsere ele no sistema produtivo e fecha essa cadeia que a gente chama de economia circular. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje que a epidemia de dengue deste ano foi a pior nas Américas desde o início da série histórica em 1980. 12 milhões e 600 mil casos registrados, 7.700 mortes, mais de 70% delas no Brasil. O corpo de Dalton Trevisan foi cremado hoje em Curitiba. O escritor morreu ontem aos 99 anos. Dalton Trevisan evitava a todo custo aparições públicas. Os registros em fotos são poucos e antigos. Sua voz ficou gravada nesse áudio, no qual elogiou, na metade deste ano, o talento que tinha o amigo Poti Lazarotto, artista que ilustrou parte de seus livros. Ele sempre se antecipava
Nós falávamos alguma coisa, quando eu via ele tinha feito. Dalton Trevisan levava uma vida tão distante de holofotes que um de seus livros mais famosos acabou virando apelido. O Vampiro de Curitiba foi publicado em 1965. Eu caminhava muito com o Dalton, eu sabia que as pessoas tinham consciência de que era o escritor que elas gostavam, né, do qual elas gostavam, elas dificilmente incomodavam, né? O escritor paranaense morreu ontem à noite em Curitiba, cidade onde nasceu, viveu e fez em quantidade e qualidade admiráveis o que mais amava. As causas da morte não foram reveladas pela família. Dalton Trevisan chegou a se formar em Direito, mas desembarcou rapidamente da carreira de advogado. Seu voo foi mesmo a ficção. Publicou mais de 50 livros ao longo da carreira, textos que fizeram dele um dos mais celebrados contistas do país. Colecionou prêmios, como o Machado de Assis, o mais importante da Academia Brasileira de Letras, 4 Jabutis e o Camões, o maior da língua portuguesa. Além da descrição, Trevisan tinha outra obsessão, o texto enxuto, que forjou o estilo inconfundível. Foi uma obsessão dele ao longo de muito tempo, cada vez dizer com menos palavras. Então, as obras dos anos 1990, 2000, se tornam até um pouco mais enigmáticas, né? Para um leitor que não conheça a obra anterior dele, às vezes se perde em frases truncadas, aparentemente truncadas, mas isso feito com muita maestria. Os contos descrevem o cotidiano de pessoas comuns e retratam angústias, incertezas, paixões, relações conflituosas, machismo. Embora o Vampiro de Curitiba tenha dado origem ao apelido definitivo, a primeira obra de destaque nacional antes, a coletânea de contos Novela Nada Exemplares. Em 2024, perto de seu aniversário de 99 anos, Dalton Trevisan lançou seus 2 primeiros títulos destinados ao público infantil e sempre trabalhou na reedição de contos antigos. Talvez ele não aguentasse muito essas homenagens que viriam, né, do seu 100 anos de Dalton Trevisan, todas essas homenagens. Então ele foi saindo um pouco, né, nesse silêncio, né, nessa maneira muito própria, né, muito Dalton de ser. Na sua página na internet, a Academia Brasileira de Letras expressou pesar pela morte de Dalton Trevisan, um dos maiores narradores da ficção brasileira. Afirmou que, por mais de 8 décadas, ele fascinou seus leitores com uma linguagem peculiar e realista, e que trata-se de um cronista persuasíssimo navegando contra a corrente institucional do conto. A Prefeitura de Curitiba disse que a capital acordou triste, que Trevisan dedicou sua vida às palavras e às histórias da cidade. Descanse em paz, Dalton. Até amanhã. Olá pessoal, boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui Nordeste. Galera, estamos com mais um destaque do JN de hoje, dia 10/12/2024. Olá, no Jornal Nacional você vai ter todas as informações sobre o hematoma no cérebro que levou o presidente Lula a ser internado e submetido a uma cirurgia esta madrugada. Você vai entender a relação das dores de cabeça dele com a queda no banheiro de casa há 2 meses, como a hemorragia foi drenada e quando o presidente deve receber alta do hospital em São Paulo. Enquanto o Congresso faz jogo duro para votar o pacote fiscal, pressionando por mais dinheiro das emendas parlamentares, surge um novo escândalo de fraude com esse tipo de recurso. A Polícia Federal prendeu uma quadrilha suspeita de desviar dinheiro de emendas parlamentares e fraudar licitações em vários estados. Para tentar escapar do flagrante, um vereador eleito chegou a jogar uma sacola de dinheiro pela janela. É às 8h30, hora de Brasília. Até já. Se você chegou aqui no canal, caiu de paraquedas e não conhece o canal, mas já gostou, então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Caso já seja inscrito, mas também não está com o sininho ativado, ativa para não perder as notificações. Lembrando que todos os dias estamos atualizando aí o noticiário do JN. Sempre no mesmo horário a gente tem aquele encontro marcado. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, assistiu o conteúdo e gostou, deixa seu like aí para fortalecer. Lembra aí de inscrever, não esquece de ativar o sininho como eu falei antes. Então galera, meu muito obrigado
e até amanhã, se assim o nosso Deus nos permitir. Valeu, muito obrigado a todos.